Olha aí, pessoal, vamos aqui uma dicasinha rápida. Um dos alunos do curso me perguntou, ele colocou um rolamento e disse que estava com um chiado. Ficou tipo um chiadinho, ele disse que não era todo momento não, era por hora sim, hora não. Ele disse, de vez em quando ele percebeu que tinha um chiadozinho. Eu perguntei ele se ele tinha feito alguma coisa para acoplar o rolamento no eixo. Eu antes que ele me respondesse, eu perguntei se ele queria que eu fizesse uma demonstraçãozinha de um vídeo para que ele compreendesse melhor como deveria ser feita essa situação de colocar um rolamento no ventilador e a situação entre eixo e rolamento. Então ele me respostou depois, disse que eu podia fazer uma demonstraçãozinha para ele ver, né? Mas aí eu perguntei a ele se ele tinha feito alguma coisa a mais entre apenas colocar o enrolamento nas tampas do motor e apenas colocou o eixo ali e tentou funcionar, ou fez mais algum detalhe, né? No caso, colou o eixo no rolamento, ou apenas colocou o eixo no rolamento e já botou para funcionar, alguma coisa desse tipo. Por quê que eu perguntei? Eu desconfio, ele não me respostou ainda, assim, para dizer isso aí, se ele fez alguma coisa. Mas eu desconfio que esse rapado que ele menciona é a mesma situação que eu já vi outros se depararem, que é o quê? Eu estou com a carcaça de ventilador aqui na mão. Você percebe que na questão do embuchamento, o eixo corre sobre o embuchamento. Ou seja, o embuchamento é preso no eixo, só que tem folga entre eixo e embuchamento. Esse aqui tá imprensado aqui, faz tempo que tá aqui esse eixo ali. Talvez eu não sei nem o que foi, ele pregou aqui, eu já tentei até puxar na mão, não saiu. Mas o que é que ocorre? Quando é o embuchamento, o eixo corre livre sobre o embuchamento. Não pode ter folga, né? Para que o rotor, que nem o caso desse daqui, ó, você vê que o rotor bateu na carcaça. Então o rotor bateu do estator. E você vê essa marca preta, isso aqui identifica que esse rotor chegou a trabalhar raspando no estator. Então isso aqui, você já identifica isso aí, ó. Rotor arranhado na linha onde ele corria sobre o campo magnético do estator. Então chegou a bater. Por quê? A bucha criou folga, o eixo ficou balançando ali e ele criou na folga, cedeu, bateu no estator. Então ele chegou a trabalhar até um certo tempo. Isso aqui, quando bate muito, o motor não funciona mais. Ele não pode tocar ali. Quando ele começa a tocar, isso aqui às vezes é na hora da partida, ele ia dar uma raspadinha, mas depois o campo magnético, vamos dizer assim, que ele centraliza, continua trabalhando até que realmente a folga aumente e ele não consiga trabalhar sem tocar no estator. Se ele tocar, não funciona. Então, a respeito do rolamento, eu perguntei isso a ele por quê. Você vê o rolamento, ó, ele até cabe bem justo no eixo, só que se você balançar ele aqui, ó, você percebe que ele tem uma espécie de folga entre o centro do rolamento, ó, essa basezinha do centro do rolamento não fica encaixado totalmente sobre pressão nesse eixo aqui, ó. Ele não tem pressão sobre o eixo. Então, do jeito que esse eixo está trabalhando na bucha, deslizando, ele também vai trabalhar deslizando no eixo. E não pode. O rolamento foi feito para essa parte externa dele, ó. Essa parte externa está acoplada em algum mancal, alguma coisa, fixado. Não pode também girar essa parte externa, tem que estar fixa. Quanto a parte interna, que é a parte conectada ao eixo, tem que ser fixa o eixo. O eixo não pode rodar aqui dentro livre. Por quê? Porque em alguns momentos vai acontecer do eixo girar e o rolamento não girar. Se esse eixo girar aqui dentro, vamos dizer que essa minha chave de fenda, se esse eixo girar sem estar preso ao centro do rolamento, o rolamento não vai estar servindo. O eixo vai estar correndo liso aqui, ó, que é o que talvez aconteceu com ele lá, e ele ouviu o raspado. O raspado por quê? Porque o eixo correu sobre o aço desse rolamento, que é muito mais duro do que o aço daquele eixo. Certamente, se o eixo ficar, por mais que não seja 100% do tempo, mas que em alguns momentos deslizar aqui dentro, então vai acontecer desgaste do eixo. Futuramente, ter que trocar o eixo. O rolamento não vai desgastar, porque não vai corroer esse aço desse rolamento,
como também o rolamento não está trabalhando, que é a função dele é girar esse centro sobre as esferas. Então a dica aqui é o que? Colocar cola, eu não recomendo. Por quê? Porque se você colocar cola nesse eixo com esse rolamento, quando um dia você precisar abrir essas tampas desse motor, você vai ter que remover os rolamentos da carcaça. Então a dica não é colocar cola nesse eixo. Por quê? Porque eu preciso abrir as tampas e remover esse rolamento do eixo. Então não colocar cola no eixo, porque vai colar o eixo no rolamento. E quando eu for remover, esses bichos vão estar colados, eu não vou conseguir tirar. Eu vou mostrar a vocês aqui o que eu faço. E uma dicasinha que um amigo meu do grupo, vou mandar até um alô aí para Raimundo do Rebobinamento. Um amigo do grupo mencionou que ele fazia desse modo e eu até aprovei mais do que a minha. Eu não fiz ainda o modo que ele falou, mas eu acredito que funcione perfeitamente. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo, que eu vou pegar aqui um material para mostrar a vocês. Eu não trouxe, tô com um dos materiais aqui que eu vou utilizar como exemplo. Eu não vou fazer aqui no vídeo, mas um dos materiais seria esse alicate. Eu vou pegar o outro, que é o que eu uso. Esse do alicate foi ele que passou esse macete. Então o que eu uso e o que o rapaz usa. Vocês vão ver o que é que deve ser feito. Eu vou pegar aqui o material e vou continuar o vídeo. Então tá aqui, pessoal. O outro material que eu fui buscar é esse punçãozinho aqui, ó. É um ferrinho bem pontudo. Ainda é mais pontudo que esse que eu utilizo, mas eu não encontrei por causa que o outro que eu uso ele muito para fazer marcação, para fazer furo com broca de aço, né? Então esse aqui o furo ainda é largo, esse aqui eu uso para outras coisas. O outro ainda é mais pontudozinho ainda. Para que eu uso esse daqui? Eu pego esse eixo, fecho a carcaça, as duas tampinhas, analiso o ponto que o rolamento vai ficar no eixo. Vamos dizer que eu analisei aqui, esse rolamento ficaria, vamos dizer, aqui. Então eu identifico esse ponto que vai ficar o rolamento, venho, tiro o rolamento do local com carcaça, com tudo, removo, identifico o local, posiciono ele sobre uma chapa de madeira, pode ser de aço também, mas é melhor de madeira, que é para não ter amassão nesse eixo. Tem que ser uma madeira também dura, para que não venha amassar a madeira e empenar o eixo. Ou então uma base de aço, mas que uma base bem plana, para você não empenar o eixo. Eu venho, posiciono ele em um ponto, pego esse ferrinho, ó, posiciono aqui em cima, dou uma pancadazinha, não é pancada forte, pancadazinha de leve, com um marteletezinho maneiro também, para ser martelo pesado, para fazer um furozinho no eixo aqui. No que faz esse furo, o metal dá um pouco de expansão, então cria uma rebarbazinha para cima, que vai fazer com que o rolamento prenda sobre o eixo. Só um furo não resolve fazer. Então o que é que eu faço? Eu faço, por exemplo, eu pego aqui e aqui, de um lado a outro 180 graus, faço dois furos, giro esse eixo. Vamos dizer que meu furo primeiro ficou um aqui, o outro aqui. Agora eu vou fazer mais dois aqui, ó. Ou seja, faço 4 furos. Para quando meu rolamento vier que chegar nos furos, ele não vai passar fácil. Eu vou ter que forçar, seja lá quanto for, para que ele encaixe sobre os furos. E assim como ele encaixado, não acontecer do eixo girar sem que o centro do rolamento não esteja preso ao eixo. Então o eixo vai girar sobre o centro do rolamento preso, que quem vai girar internamente é as esferas do rolamento, e não o eixo sobre esse centro do rolamento. Então isso aqui é um modo que eu faço, funciona, mas o que o rapaz deu, eu acredito que é melhor. Por quê? Eu percebi que em alguns casos, isso aqui é a coisa mínima possível, é um furozinho de nada, está resolvido. Não é furo grande, furozinho de nada sobre o eixo, ele vai criar um pouquinho de rebarba e vai prender esse rolamento. Ele não vai passar liso que nem está aqui, ó. Esse rolamento liso aqui, em breve o eixo começa a esquentar alguma coisa e ele começa a correr liso sobre o centro desse rolamento. Então, não é o certo isso aqui. O segundo que o rapaz falou é com um alicate. Você identifica o ponto que o rolamento vai ficar do mesmo modo que eu falei sobre os buraquinhos. Com o alicate, ó. O alicate tem esses dentezinhos dele aqui, ó. Agora eu estou mostrando isso aqui, pessoal. Isso aqui não aguenta, viu? Você tem que arranjar realmente um alicate. Vamos dizer... Eu vou mostrar um que eu tenho aqui. É um alicate comigo, esse alicate.
Esses cabos não é mais dele, eu não sei nem como é que era o cabo dele original, mas 20 anos que eu comprei usado, não era novo, mas tá aqui o bicho. Marca da Belzer. Então, por exemplo, esse meu, os dentes dele só tem esse corte central dele aqui, mas não tem problema, você encaixa no canto, que é o canto que você vai ver que é o rolamento, posiciona novamente em cima de uma barra de ferro, a base de baixo desse alicate, dá uma pancadazinha aqui em cima, para que esses dentes do alicate, os dentes do alicate, façam um leve chanfrozinho sobre o eixo. Não é pancada forte, é só para dar uma marcadazinha no eixo. Marcou, seja lá quanto for, vai criar a rebarba que eu estou falando. Essa rebarba é inevitável que não seja criada e não é para dentro. Se o eixo imprensou para dentro, para algum canto, o material vai ter que expandir. Coisa mínima. Por quê? Porque a folga aqui também já é mínima. Já quase que não tem folga, na verdade. Mas você fazer isso aqui, você percebe que realmente tem folga. Hein? Qualquer rolamentinho desse aqui que você coloca aqui e faz isso, você percebe que tem folga entre ele e o eixo. Mínima, mas tem. Então, é para isso. Para quando o rolamento chegar no canto, ter uma certa pressãozinha para que encaixe e o centro do rolamento não deslize sobre o eixo. Tá feito isso? Ok. Dos dois lados, os dois pontos dos rolamentos, funciona show de bola. Dicasinha aí, que não era assunto do tema aqui, mas que foi passado, ó. Abriu o motor, viu o rotor queimado um lado, nem tá isso aqui já, ó. Arranhou alguma coisa, tá carcasseando, ou seja, as buchas com bastante folga. Então, pessoal, é isso aí. Curta o vídeo aí. Se não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo para pegar novos conteúdos aí que venha estar sendo disponibilizado. E vamos que vamos aí.